Então, a cada um de vocês, muito boa tarde. Obrigado por permitir que eu entre um pouquinho na sua tarde e leve um pouco de orientação, de reflexão, né, de ensinamentos, dicas, de modo geral. A cada um que está aqui ligado no meu Instagram, obrigado pela sua sintonia. Se você está trabalhando, estudando, né, descansando, almoçando, quero aqui já deixar aqui um alô muito carinhoso para Laura, lá no Inhapi, para Gildete, lá em Piranhas, que estão aqui conectados com a gente na nossa programação de hoje. E o nosso tema de hoje é um tema muito bacana, que muitas pessoas me pedem, né, orientações sobre isso. Eu, enquanto psicólogo e terapeuta de casal, trabalho frequentemente essas demandas e os desafios que são conviver em matrimônio, conviver construindo uma família, um lar com outra pessoa. E hoje, como viver um casamento de sucesso. Esse é um dos pontos mais desejados por toda a humanidade, que é ter uma rotina diária de relacionamento de sucesso, de harmonia, de paz e de prosperidade. Muito embora todos nós inicialmente já precisamos observar que não existe nenhuma escola para ser dono de casa e dona de casa. E eu já vou explicar para vocês por que isso acontece. Então, diante de todas essas demandas, onde envolve o laço familiar, o convívio, a construção de um universo humano, nós precisamos inicialmente observar o que está escrito nas Sagradas Escrituras. A Bíblia é o livro onde fala-se muito sobre as demandas e as dificuldades que é conviver em relacionamento. Quem aí lê a Bíblia conhece, quem não leu ainda e de repente tiver curiosidade de ler, né, em alguns livros, em vários contextos a gente vê pontos que abordam essa condição de orientação do relacionamento, né, no contexto bíblico. A título de informação, no livro de Gênesis 2:18 a 24, diz, como é frequentemente citado, descreve a criação da mulher em uma união original entre homem para que seja construído um novo contexto de vida. Em Coríntios, né, o 1 Coríntios 7 oferece conselhos práticos e orientação sobre casamento, de forma bem explícita. Em Efésios 5, 22 e 23, fala sobre o relacionamento entre marido e mulher dentro de um contexto cristão. Então nós temos muitos livros, muitos contextos, onde são orientados o posicionamento adequado de um homem e de uma mulher que desejam formar uma família e reproduzir, gerar filhos. Em outros contextos aqui, exemplo, no livro de Provérbios tem escrito assim, foca na alegria e no prazer do casamento. Mateus fala, Jesus discute a questão do divórcio e casamento com base na lei mosaica. Hebreus exorta a honra e a santidade do casamento. Pedro oferece conselhos para esposas e maridos sobre viverem juntos em harmonia. Cânticos dos Cânticos, né? Um poema que celebra o amor e a beleza do relacionamento, enfim. E outros pontos que são abordados. E dentro do contexto psicológico, dentro do contexto social, o que é que nós humanos fazemos para viver um casamento de sucesso? Quais são as receitas, quais são os passos adequados, né? Você que está aí me ouvindo, você que está aí me assistindo, o que é mais difícil para vocês? Se puderem, comentem aqui, né, no Instagram. Manda um comentáriozinho aqui no Instagram. O que é mais difícil para você no contexto do conviver em relacionamentos? Mesmo que você não esteja atualmente em um relacionamento, mas já tenha vivido um, o que era mais difícil para você? Comente aqui, para que a gente possa devolver a você as dicas, as orientações e as explicações sobre isso que você vivia, certo? Então vamos lá. É importante lembrar que, de acordo com o contexto, né, cristão, contexto bíblico, o casamento é uma instituição divina, é uma união sagrada entre homem e mulher, destinada a
felicidade e a multiplicação humana. Esse é todo o propósito inicial da Bíblia, com base no amor, no respeito e na fidelidade. E como é que nós conseguimos ter esses 3 princípios aqui que a Bíblia orienta desde o início? O amor, o respeito e a fidelidade. O amor é aprendido. A gente sabe que a gente desenvolve a habilidade de amar convivendo. A gente sabe que o respeito também é aprendido. A gente precisa conviver e aprender a respeitar, se guiando por outras pessoas. E a fidelidade também é algo aprendido. Então, não existe uma condição inata para ser um bom ou uma boa, né? Um bom pai ou uma boa mãe, um bom marido, uma boa esposa. É necessário que a pessoa aprenda a conviver dentro desse contexto para ter, de fato, uma postura adequada. Então, já é o primeiro ponto que vocês precisam perceber. Nós, enquanto humanos, precisamos ter boas referências sobre a postura de relacionamento para você também desenvolver um bom relacionamento. É por isso que muitas pessoas não conseguem se portar de forma adequada em um relacionamento porque não aprenderam a ser assim. Pois bem, dentro dos princípios civis, né, o casamento é livre à manifestação de vontade de cada um. Todos precisam querer, né, escolher, conviver um relacionamento, né, sem que haja qualquer impedimento. Ninguém é obrigado a casar, ou pelo menos hoje não, né? Se já existiu isso, era em outra ocasião, não hoje. Essa condição da obrigação de casar. Hoje não mais. Livre manifestação de vontade. Segundo item, dentro dos movimentos civis, dentro das leis civis, é a condição da monogamia. Só é permitido casar com uma pessoa de cada vez. Exige exclusividade da condição do casamento. Terceiro, igualdade entre os cônjuges. A mesma autonomia, mesmos direitos que o homem tem, a mulher também tem. Possui as mesmas obrigações dentro da condição de ser humano e de membro da família. 4. Dissolubilidade. O casamento pode se dissolver pelo divórcio dentro das leis civis. A qualquer tempo, assim que um dos cônjuges tenha interesse. 5. Publicidade e solenidade. O casamento civil é um ato público, né? A condição de relacionamento é um ato público. Não existe uma condição escondida, não. É um ato público, inclusive com a presença de testemunhas, para que seja assinado perante a lei. Efeitos patrimoniais e pessoais, né? O casamento gera efeitos no âmbito patrimonial, ou seja, construção de bens e criação de laços familiares. E gratuidade geralmente é gratuito. Além também de um outro termo aqui que existe atualmente, a obrigatoriedade de ter 16 anos, né, completos para contrair um matrimônio dentro das leis civis. Se for com os pais responsáveis e a partir dos 18 com a autonomia própria. Pois bem, e a pergunta que eu lhes trago novamente é: como viver um casamento de sucesso se nós humanos não fomos treinados, não fomos orientados, não fomos ensinados diretamente a ser dono de casa e dona de casa, pai, mãe, marido e esposa? Pense no seguinte: para todas as profissões, geralmente, tem um treinamento. Para ser cabeleireiro, para ser manicure, para ser frentista, para ser borracheiro, para ser professor, para ser médico, psicólogo, bombeiro, policial. Todos os profissionais têm um treinamento. E como que seria esperar que alguém que nunca foi treinado consiga desempenhar bem a sua função em um papel extremamente difícil, cansativo e de alta responsabilidade, que é compor uma família? Como pode a gente ter sucesso no relacionamento se a gente não foi treinado para isso? E pior,
Como ter sucesso se ainda assim nós humanos não seguirmos as regras que estão propostas, por exemplo, nas Sagradas Escrituras? Nós estamos convivendo em um período bastante diversos de opiniões e de sugestões e que muitos deles também não têm nenhum estudo amparado, né? Então eu trago para vocês a seguinte situação. Diante de tudo isso, nós estamos, inclusive nós, criaturas, estamos muitas vezes com atitudes desumanas. Então, se você tem interesse de anotar aí um pouquinho do que eu vou lhe dizer aqui com relação às regras para ter uma boa vivência, essa é a primeira. Você precisa, como primeiro passo exclusivo para viver um casamento de sucesso, você precisa ter humanidade. Você precisa exercer a humanidade de forma plena. Ou então você vai se desgastar e vai gerar no outro também, no seu parceiro ou parceira, um desgaste, inclusive doentio, a longo prazo. Então essa é a primeira dica, não esqueça. Precisamos exercer a humanidade. Segundo passo que é necessário compreender é quais são as necessidades primitivas que existem entre homem e mulher, né? As necessidades que existem em cada organismo como criaturas biológicas. Quais são os pontos que são necessários que você, mulher, entenda que o homem tem, que o homem precisa entender que a mulher tem, para facilitar o manejo, a convivência e uma condição de progresso? Pense bem. O homem, enquanto ser primitivo, enquanto ser biológico, ele tem 3 necessidades básicas. São o homem que realmente assume uma condição, né, de macho na condição da espécie e que tem aí de forma abundante a testosterona. Então vamos lá. O primeiro requisito que o homem tem é ele quer poder. Um homem quer poder. Poder para um homem é propriedade, né, dinheiro, e virilidade, que significa reprodutividade, né, atividade sexual, reprodução. O segundo ponto que o homem precisa ter é prover. O homem precisa prover. É aquele que oferta cuidados, é aquele que oferta assistência, é aquele que oferta alimento, é aquele que oferta a presença. Infelizmente, nós temos muitas criaturas que nascem do sexo masculino, mas não se comportam como homens. Inclusive, né, não conseguindo demonstrar esse potencial de prover que é inerente ao macho, ao homem. E o terceiro item que o homem precisa é liderar. O homem tem a necessidade de tomar decisões, de conduzir, de orientar, de resolver as demandas difíceis e assim sucessivamente. Geralmente, na condição humana, o homem é, né, caracterizado, é preparado para as demandas mais difíceis, mais pesadas, mais agressivas, mais perigosas. O homem é quem mata o inseto, a cobra, o homem é quem troca a luz, o homem é quem conserta a fechadura. Se você tem aí na sua casa um homem que não faz isso, sinto muito lhe dizer, mas preciso lhe dizer que o seu homem não está fazendo o papel de homem. Ele está deixando de cumprir o papel primitivo de um macho, de um homem. E o macho alfa da família precisa fazer isso. Certo? Então ele precisa liderar, ele precisa prover, ele precisa, né, estar conduzindo a sua condição de poder e propriedades. Esses são os 3 primeiros do homem. A mulher tem 3 necessidades primitivas também. A primeira necessidade que a mulher tem em convivência social e quando ela pensa em buscar um companheiro para construir uma família é segurança. A mulher precisa de segurança. Segurança para uma mulher na condição de construção de família, de lar, de vínculos, significa ter desse homem a possibilidade de cuidados, presença física, né, assistência, proteção, de modo geral, que é o que significa para ela, né, a segurança. Ter alguém que consiga ofertar provimentos, ou seja, alguém que consiga lhe dar possibilidades de mantência, né, de assistência, né, valores, dinheiro mesmo, propriedade. E alguém que consiga ofertar para ela um lar, que é onde ela vai se sentir mais segura, como se fosse um ninho para a mulher dentro do seu contexto primitivo. Então, o primeiro item que a mulher precisa, segurança. Uma mulher só se sente mulher quando ela se sente segura diante do homem que ela convive.
Segundo item que a mulher precisa é ser ouvida. A mulher precisa de atenção, a mulher precisa de cuidado, a mulher precisa de apoio, compartilhar. A mulher precisa de sintonia dentro desse contexto de ser realmente ouvida. A mulher precisa diariamente relatar as coisas que ela viveu, a mulher precisa conversar, a mulher precisa de tudo isso. Geralmente a mulher tem uma necessidade muito maior do que o homem para conversar. Geralmente o homem, quando chega em casa no final do seu dia, independente de ter trabalhado pesado ou não, ele não tem muita necessidade de chegar relatando o que ele vivenciou. Isso é normal do homem. Ele quer estar em casa, tranquilo, em paz. A mulher tem uma necessidade diária de compartilhar detalhadamente o que ela viveu. Se o menino caiu, se o menino comeu, se o menino não comeu, se teve alguma coisa que ficou diferente, se ela conversou com alguém, se soube de uma informação, se soube, enfim. Tanto que, quando vocês observam os canais, de mídias, seja lá televisivas ou informatizada, que abordam os programas de fofoca, entre aspas, como se colocam, geralmente o maior público que acompanha essa demanda é o público feminino por uma necessidade de compartilhar coisas, tá? Isso é o comum de acontecer. E o terceiro item que a mulher tem no seu contexto primitivo é ser vista, ser desejada, ser cuidada. A mulher precisa de alguém que a faça se sentir mulher, de verdade, dentro da sua condição biológica. Então, o homem, poder, prover e liderar. A mulher, segurança, atenção e ser vista, desejada, solicitada. Esses são os 3 itens de cada condição biológica do homem e da mulher. Então, pensem o seguinte. Vamos seguindo aqui, Já falei de 3 necessidades, de 2 necessidades que existem. Necessidade não. Falei de 2 pontos, 2 dicas. O primeiro é a condição de ser humano. Precisamos ser humano de verdade para ter uma boa vivência de relacionamento. Humano, apenas isso, tá? Segundo é entender as necessidades de cada um, tanto do homem quanto da mulher. Questão primitiva, quais são as coisas básicas que mantêm, que movimentam um homem ou uma mulher, que é que faz ele existir enquanto criatura. E aí vamos lá. Terceiro ponto. Já sei que eu preciso ser humano, já sei quais são as minhas necessidades básicas enquanto homem, já sei da minha esposa enquanto mulher. O terceiro item que a gente precisa aqui deixar muito bem claro é: quando um ser humano escolhe assumir um papel de dono de casa ou dona de casa, a partir desse momento ele precisa se comportar como uma pessoa comprometida. Se você está aí em um relacionamento ou está pretendendo entrar em um relacionamento, mas não está disposto a deixar sua rotina de solteiro, pois não case nem namore, porque não dá certo, porque você vai sofrer e você vai causar sofrimento também na outra pessoa. Então, a dica número 3 é: se comporte como uma pessoa comprometida. Aí tem até uma frase muito comum que eu costumo usar, que é: procure o seu lugar. Se você, criatura adulta, decide entrar num relacionamento e sabe exatamente qual é o seu lugar enquanto homem ou enquanto mulher, você jamais vai viver um casamento difícil. Você vai viver um casamento fácil, bom, produtivo, harmonioso. Porque você sabe exatamente o seu lugar. E aí quando eu falo lugar, é exatamente assumir a posição, o comportamento de um ser humano comprometido que está ali construindo uma família, tá? Não tem a ver com lugar físico, não. Tem a ver com lugar comportamental, atitude. Item número 4. Quando você se comporta como um adulto, a partir desse momento, comprometido, você precisa ter consciência da sua responsabilidade. A missão de ser adulto e construir uma família é a missão de tratar como prioridade o seu companheiro ou a sua companheira. Tá? Sabe qual é o seu lugar? Sabe. Pronto. Pois então trate como prioridade o seu companheiro. A partir desse momento que você assume o seu lugar de pessoa comprometida e que você sabe a sua missão enquanto criatura humana que constitui uma família, numa condição mútua de compartilhar e de construir, você precisa viver a sua vida. Você vai deixar os seus irmãos, os seus pais, seus parentes, seus amigos
viver a vida deles e você vai viver a sua, construindo do modo que seja mais confortável para você e para o seu companheiro e para a sua companheira. Essas outras pessoas vão ser visitas na sua casa e você vai ser visitas na casa dele. Não adianta você casar, querer um compromisso e você continuar, como diz o sertanejo, socado na casa da sua mãe, enfiado na casa do seu amigo e não cuidando prioritariamente do seu companheiro, da sua companheira, do seu lar. Entenderam? Escolheu casar? Escolhi. Então procure o seu lugar e se comporte como um ser humano adulto comprometido. E depois, assuma o seu papel e a sua missão, tratando como prioridade o seu companheiro e a sua companheira. Vamos lá. Ponto número 5. Olha só que legal. Você precisa saber gerenciar dinheiro. O processo de construção de uma família é fundamental que você saiba gerenciar dinheiro. Isso chama-se educação financeira. Quando um ser humano adulto entra num relacionamento e não sabe gerenciar dinheiro, ele não vive bem. Ele se endivida, gera problemas. E um dos pontos que mais causa conflitos e sofrimento, inclusive separação entre as pessoas, é a falta de dinheiro, ou pelo menos a má gestão dele. Então, o ponto número 5 é saber gerenciar dinheiro. Quando você está aí na sua rotina e você não consegue planejar a sua condição financeira com sua esposa ou com seu esposo, você corre um sério risco de fracassar enquanto ser humano na condição de, na condição de membro de uma família. Por quê? A condição financeira ela é fundamental de gestão e de articulação para que você consiga fazer os mantimentos, articular tudo que precisa dentro das condições básicas e dentro das condições excepcionais, o que foge um pouco da agenda diária, mas você precisa estar muito atento a isso. Então é fundamental. Se você não sabe gerenciar dinheiro, se você é uma pessoa impulsiva, se você é uma pessoa que não sabe lidar com promoções, você precisa estudar com calma como é que se gerencia dinheiro. Olha só que interessante. Anote aí, viu? Não esqueça. Quando nós humanos, adultos, comprometidos, casados, donos de um lar, recebemos os nossos proventos financeiros, nós fazemos o seguinte, devemos ter o seguinte cuidado. Recebemos o dinheiro, independente de trabalhar só um ou de trabalhar os dois. Você vai receber o seu dinheiro, tá? Não esqueça. Anota aí para você entender como é que se faz para ter um casamento de sucesso dentro das questões financeiras. Você recebe o seu dinheiro, vamos considerar que você, pessoa aí, mulher, recebe um salário mínimo, certo? Aí você vai pegar esse salário mínimo e você vai fazer aqui, no outro lado da folha, você vai anotar todas as suas despesas fixas. O que é que você paga todo mês, senhora dona de casa, senhor dono de casa? O que é que você paga todo mês que, independente de chover ou fazer sol, você está lá usando? Você vai ter despesas com energia, com água, com internet, com alimentação. Isso é o básico. Então você vai pegar esse valor, eu botei aqui apenas um valor hipotético, claro, certo? Se você se mantém com um salário mínimo, ou com 2, ou com 3, ou com 5, ou com 10, você vai pegar esse dinheiro todo quando você recebe, você vai colocar lá a lista. Vou pagar aqui, já fiz a feira, faça junto, tá? Independente de ser homem ou de ser mulher, sua obrigação é de conversar com seu companheiro e sua companheira, fazer a lista da feira, vão no supermercado, façam as compras, voltem para casa, arrumem as compras e cada um vai estar ajudando ao outro, porque é o seu papel, sua obrigação. Se você quiser ter uma vida próspera enquanto relacionamento. Fez a feira, fez. Pagou a energia, pagou a água, pagou a internet, pagou o gás, pronto. Sugestão: coloque todas as contas para o mesmo dia de vencimento. Por exemplo, todas as minhas contas se vencem no dia 10. Quando eu recebo meu salário no finalzinho do mês ou no início do próximo, você automaticamente, de uma única vez, você quita
todas as suas despesas que são fixas de todos os meses. Paguei, me sobrou um valor aqui, pronto. Esse valor você vai escolher o que é que vocês vão fazer para a família. Se vocês vão, né, fazer uma reserva financeira para, sei lá, fazer uma viagem, para trocar um veículo, para comprar um armário para casa, para comprar um guarda-roupa, uma TV, para comprar um telefone, para comprar outro terreno, enfim. Invistam em algo que vocês precisam para o conforto de vocês. O dinheiro que sobra não é de um e nem do outro, não. O dinheiro é dos dois, é da família. Não existe dinheiro só do marido, não existe dinheiro só da mulher, não, tá? Se em algum momento na sua família isso já existiu e você quer ter uma vida próspera, não pode ser assim. E é preciso que os dois tenham consciência disso. É preciso que o homem e que a mulher tenham consciência de que o dinheiro que se recebe é da família, independente de ser pouco ou muito. Se a mulher ganha 2 salários e o homem ganha só 1, a família tem 3 salários. Vão pagar as contas fixas, vão almoçar fora, vão comprar um presente para o filho, vão comprar um chinelo, vão comprar um remédio e tudo fica dentro do contexto da família. Se for o inverso, se o homem ganha 3 salários, a mulher ganha 1. A família tem 4 salários. É um propósito de contexto único. É a família. Não se pensa mais independente, é a família. Entenderam? No item 5 é gerenciar dinheiro. Não esqueçam disso. Ou você consegue fazer isso, ou você sempre vai viver sem confiar no seu companheiro ou na sua companheira. Infelizmente, nós conhecemos muitos seres humanos que recebem os seus salários, seus dinheiros, seus proventos, e em vez de custear as despesas da casa, com feira, com alimentação, com remédio, com vestimentos, não, vão gastar com, né, coisas que não são para a família, para vaidade, com cachaça, com jogos, com bebida e tantas outras coisas que são abomináveis, que você se viciou porque não sabia gerenciar. Então, procure seu lugar. Procure o seu lugar de homem honesto, digno, como dizia meu avô Luiz Paranha, que honra as suas calças e que sabe o seu papel, tá? Quanto mais você tiver consciência de que você, homem, né, é a mola principal de gestão da casa, você vai saber, né? Quando você tomar consciência disso, você vai ver que a sua família vive muito melhor. Certo? Se você, mulher, tem um homem assim e não tiver condição de gerenciar, vai sofrer a família toda também. É muito difícil. É fundamental que isso seja orientado. Recebo muitos casais que vão buscar orientação para saberem se comportar, gerenciar dinheiro e planejar como um casal, que às vezes não tiveram a oportunidade de passar por isso, porque nem tiveram pais, referências, e às vezes também não tiveram orientação quando começaram o relacionamento, porque às vezes começaram de forma precoce, sem planejar, tiveram filhos antes de casar, enfim. Vamos lá. Vamos para o item número 6. Olha que item número 6 é o que? Privacidade. Tem muitas pessoas que pensam que um casal tem privacidade um do outro. Ah, o dinheiro é meu, o dinheiro é dela. Ah, o lugar é meu, o lugar é dela. Isso, os amigos é meu, os amigos é dela. Não podem. Quando se fala em privacidade em um casal, nós precisamos saber que não existe privacidade entre um casal. Se um casal começa a ter privacidade demais, privacidade que eu falo é aquilo que o homem faz, a mulher não sabe, e aquilo que a mulher faz, o homem não sabe. Isso é um grande equívoco que as pessoas têm, acreditando que isso é bom. Não é. O casal não pode ter segredos. Acreditem e pratiquem. O casal que tem segredos um com o outro vive de forma enganosa, é desleal, é injusto. Certo? Então, se não existe privacidade de dinheiro, se o dinheiro é dos dois, quando tem um problema, também é dos dois. Quando tem um lazer, também é dos dois. Quando se faz comida, é para os dois. Ou melhor, para a família. Quando se faz comida para quem? É para a família. Quando se paga energia para quem? É para a família. Quando se paga internet é para quem? É para a família. Então, quando se tem um dinheiro, um lazer, é para a família. Quando se tem um momento de problema, é da família. Aprendam. Não pode existir privacidade de dinheiro. Não, esse é só meu. Não é. O dinheiro é da família. Converse, planeje. Se você quiser ter,
maturidade, sucesso e a posição. Se comporte como um adulto. Não esqueça, procure o seu lugar. Certo? É fundamental que todos os seres humanos adultos, né, envolvidos em uma família, entendam que não pode ter privacidade. Ah, meu telefone é só meu marido não pega. Você está com uma atitude errada. Ah, mas ele não pega, eu não pego no dele, ele não pega no meu. É porque os dois estão se comportando de forma infantil, como se fossem solteiros. No dia que vocês se comportarem como casados, você confia nele, ele confia em você. Certo? Não existe isso em um relacionamento, não pode. Se tiver, é porque tem algo errado aí que está acontecendo. Ou da parte da mulher, ou da parte do homem, ou de que seja. Ok? É assim que se constrói. Não pode existir segredos, não pode existir mistério, não pode existir esse tipo de privacidade, entre aspas. Assim como também não pode existir privacidade dos filhos para com os pais. Certo? Existem certos assuntos, existem certos problemas que competem aos adultos resolver e muitas vezes a gente poupa e deve poupar realmente as crianças dessa condição de estar envolvido nesses problemas, por não ter idade mesmo, não saber resolver. Agora, dos filhos para os pais não pode haver segredo. Na hora que um pai quiser ver o telefone do filho, enquanto ele morar dentro de casa e tiver até 18, pronto. Meu filho, quero ver seu telefone. Você tem todo direito. Pega o telefone e olhe. Mãe, quer olhar o telefone do filho? Mãe, olhe. Você tem a obrigação. Você é mãe. Certo? Não pode existir privacidade entre filhos e pais, na condição de serem menores de idade. Tá certo? Quando ele quiser ter privacidade, ele vai para casa dele. Aí sim, aí ele vai ter o horário dele, a casa dele, usar a ordem dele. Tudo certinho. Vamos lá. 7. Dica número 7. Vocês, enquanto família, precisam entender que vocês dois são do mesmo time. Vocês são um conjunto de pessoas, uma instituição. A família é a primeira instituição social que todo mundo passa. Nem todo mundo estuda, nem todo mundo trabalha no serviço público, mas todo mundo nasce em uma família e se cria lá. Pode ser quem for. Então, se essa primeira instituição tiver fortalecida, se ela tiver dentro de dois adultos que sabem o seu papel, que procuram o seu lugar e que assumem a sua condição, sabendo que são o mesmo time, sabendo que são companheiros, que são da mesma, né, família e que não competem, que não disputam, isso é muito bom. Entenda, vocês, enquanto adultos, homens e mulheres, não precisam medir forças de quem manda mais ou quem manda menos. Isso não precisa, vocês estão ali para se ajudarem, cada um com seu potencial. Aquele que tiver mais força física vai carregar o mais pesado. Aquele que tiver menos força física vai carregar o mais maneiro. Não queiram disputar entre vocês, porque é uma tolice, não dá certo. Ah, eu mando mais. Mentira, você manda o suficiente para complementar o que eu mando. Não, eu mando menos. Não, eu mando o suficiente para completar o que você manda. A família precisa estar em sintonia. O casal são duas pessoas que estão juntas em parceria, se ajudando para compor a instituição mais sagrada que existe na humanidade, que é a família. Parceria e humanidade. Não adianta ficar apontando dedo, você errou isso, você errou isso. Não, vamos consertar, vamos melhorar juntos. Até porque quando você decide dividir o mesmo teto, o mesmo dinheiro e os mesmos problemas com alguém, é sinal de que você está pensando em movimentar-se a partir de um ajuste de adaptação com outra pessoa que possivelmente tem um costume diferente do seu antes de casar, tem uma cultura diferente muitas vezes, vontades diferentes, preferências diferentes. Não adianta competir, porque é infantilidade. Não adianta. Outra coisa importante que a gente precisa aprender a fazer enquanto casal. Quando você decide morar junto ou casar com alguém, a partir desse momento, você entenda que a sua família é ela e a família dela é você. Os outros irmãos e primos e tios e avós e pai e mãe são visitas. Da mesma forma, você precisa aprender a não
criticar, nem falar mal e nem tá comentando a vida de ninguém, seja lá parente seu ou dela ou dele. Não precisa. Parem de ficar se preocupando com a vida dos outros. Não vá criticar, julgar. Ah, seu pai é isso, sua mãe, pare com isso, que isso é feio, é coisa de imundiça. Não dá certo, tá? Aprenda, procure o seu lugar de homem e de mulher, assuma seu papel, sua responsabilidade, seu compromisso e sua missão de ser um membro, de ser, né, um líder na sua família, na sua casa, no seu lar. Não esqueça disso nunca, tá? É fundamental que você aprenda a respeitar a sua esposa e o seu esposo e também a família dela. Se você escolheu morar com essa pessoa, independente do que a família dela seja para lá, pare de ficar comentando. Não é da sua conta. Ele faça o que ele quiser da vida dele, certo? Combine direitinho para que na sua casa mande você e a sua esposa e você. Façam com que os dois tenham essa harmonia. Fundamental, outro ponto. Quando no casal percebe-se que um dos dois tem mais habilidade para gerenciar as coisas, né? Ter autonomia, liderança, é comum que esse às vezes tenha uma certa iniciativa para algumas coisas, mas no geral os dois são importantes e precisam conversar, não é isso? Então, temos muitos pontos importantes. No ponto número 8, tá? Mandar aqui um abraço muito carinhoso para a dona Elza Lopes, lá na cidade de Maravilha, minha querida cliente que sempre faz contato com a gente aqui, né? Que está ligadinho com a gente aqui na programação da Rádio Milênio. Ponto número 8 é sobre a vida social do casal. A partir do momento que você está casado, você tem uma família, você tem que ter vida social na família, com a família. Se você tem um lugar que você costuma ir enquanto solteiro e que não é possível você levar sua esposa, pois não vá não, cara, que você vai para um lugar errado. Se você, mulher, tem hábitos, tem amigos, colegas e alguns lugares que você frequenta enquanto solteira, mas o seu marido não pode saber porque depois você casou, então não vá mais não, porque lá não é para você. Se você tem filhos, certo? Se você tem filhos e os lugares que você frequenta não dá para levar seus filhos, pois não leve não seus filhos e nem vá. Por quê? Porque não é para você. Você, enquanto homem casado, enquanto mulher casada, tem que frequentar os lugares que cabem à sua família. Eu deixo com a minha sogra. Deixa porque você quer e porque sua sogra é besta. Mas a obrigação de cuidar é sua. Tá? A obrigação de cuidar é sua. A gente tem que, né, buscar o apoio, como fala assim, né, a rede de apoio da família, dos cunhados, dos avós, quando precisamos para uma condição de urgência, né? Se for um trabalho que não tem com quem ficar, a gente pode solicitar, pode, com certeza. Se for para uma condição de doença, você pode, posso também. Um compromisso, eu vou fazer uma prova, posso também. Agora, para você deixar o seu filho com seu pai, com sua mãe, com sua cunhada, com o vizinho, com o padrinho, para você ir bater perna, beber cana para as festas, você vai porque você quer, mas não é o papel de um pai e de uma mãe, tá? São pessoas irresponsáveis. É mesmo, Deus? É sim, pode ficar ciente disso, tá? Eu sei que muitas pessoas fazem isso e é normal, porque muitos acham que é normal, é mesmo. Mas entenda, qual é, que moral você tem enquanto ser humano? Eu deixei meu filho com um padrinho para mim ir para a festa da juventude. Foi porque você quis, mas você é irresponsável. Você devia estar no seu canto, procurar o seu canto em casa e cuidar do seu filho. Você não escolheu ser pai e ser mãe? Pois assuma seu papel. Você não escolheu, né, ser dono de casa? Pois procure seu lugar de dono de casa. Existe diversão em vários lugares que são compatíveis para um dono de casa e para uma dona de casa. Se você não vai, é porque você é, né, uma pessoa que escolhe o que é inadequado. É um equívoco da sua parte achar que tem que deixar filho e filha com pessoas, né, às vezes até em risco de serem violentadas e agredidas e molestadas sexualmente, porque você quer ir para a festa. Foi dormir na casa do amiguinho. Pare com isso, que é uma tolice, você está fazendo algo errado. Muito errado, tá? Assuma o seu papel, procure o seu lugar de dona de casa e dono de casa, para que você nunca dê espaço para que ninguém reclame de você, tá? Não adianta você querer, eu preciso me divertir. Pois então, se você quer se divertir, se divirta com sua família. Eu tenho que ter um tempo para mim. O tempo que você tem para você é junto da sua família. Entendeu?
pratique aquilo que você sabe que cabe à sua família junto. Tá bom? Então, vida social com os filhos, vida social com a esposa ou com o esposo. Você pode ter amigos? Pode. Eu posso ter amigos? Posso. Naturalmente, em uma rotina em que isso não atrapalhe nosso papel, nossa demanda enquanto casal. Eu não vou deixar a minha família em casa, né, trabalhando ou fazendo qualquer tipo de demanda para ir para uma atividade somente de lazer. Não. Sempre baseado no bom senso, tá? Vamos ter bom senso e todas essas questões existem exceções. Todas as situações existem exceções. E a gente precisa analisar bem tudo isso para que a gente não corra em erros, tá? Vamos lá. Último tópico. Tem a ver com gentileza, carinho, afeto, cuidado. Você precisa, enquanto ser humano, né, ter cuidado com seu companheiro e com sua companheira. Seja gentil, seja afetuoso, seja cuidadoso. Tem muitas pessoas que, pelo fato de casar e passar 5, 6, 10 anos, parece que tem, né, uma mudança cerebral, comportamental e passa a maltratar outra pessoa, né? Criticar, ofender, né, xingar, violentar, matar. Olha só que coisa absurda. Onde é que está a humanidade desse povo? Não tem. Nessa situação a pessoa não está sendo humana. Então, é fundamental que vocês se comportem a vida inteira como um casal de namorados. Certo? Um casal de namorados. Geralmente, se tem muito mais cuidado com o outro companheiro quando é namorado do que quando é casado com 20 anos, né? Então é isso que você precisa fazer. Não esqueçam. Se você tem um companheiro ou uma companheira, trate ele como sua namorada e todo o carinho, todo afeto, toda a gentileza que precisa ser para se manter um bom vínculo, tá? E, por último, seja presente, tá? Tem muitas pessoas que não conseguem ser presentes na vida, mesmo estando em casa. Pega o WhatsApp e vai ficar lá no WhatsApp, TikTok, e Instagram, e YouTube. Vá cuidar de você e da sua família. O seu filho não vai lembrar o que você deu a ele, a roupa, a marca, o chinelo, quando ele tiver... Não, ele vai lembrar do que você conviveu com ele, das brincadeiras que você fez, do afeto, do carinho e do valor que você tem para o seu filho, certo? Não sejam ausentes. Sejam presentes e deem também presente, né? Presentear o outro, trazer uma flor para sua esposa é uma coisa que é maravilhosa. Um dia normal, é um dia de segunda-feira, então eu vou levar uma flor para minha esposa, que ela merece, que ela é uma pessoa incrível e dedica a vida dela inteira a cuidar de mim, dos meus filhos, né, a aguentar os meus estresses, em sacrificar as suas noites para, né, cuidar dos nossos filhos. Então ela vale, né, muito mais do que um bom dia, certo? Seja gentil. Assim como também você tem que ser com seu esposo, do mesmo jeito, tá? Se você quer, né, ter autonomia e autenticidade enquanto mulher, seja gentil com seu esposo e o homem com a mulher também. Certo? E aí, se você quer saber, pergunta de ouro, olha, se você quer saber a qualidade do seu relacionamento, quer saber, tem um teste aqui bem rápido, olha só. Eu quero que você se pergunte aí, ou melhor, eu vou perguntar a você, com que frequência é que você beija seu esposo ou beija sua esposa? Se você vive um relacionamento, pense aí, qual é a frequência com que você beija seu esposo? Beijar. Esse é um dos primeiros sinais da intensidade do seu casamento. Se você vive um casamento em que você não beija mais seu esposo, é sinal de que você está com ele somente por conveniência. Talvez você não ame mais ou não sente muita coisa de intensidade. É só uma condição de presença física. O beijo é um dos principais termômetros que geram no relacionamento um aquecimento, tá? Então vocês precisam ter essa condição, tá? Então, um tópico importantíssimo para a gente pontuar aqui. O casal precisa ter intensidade de beijo, de carinho e, naturalmente, de atividade sexual. Um casal sem atividade sexual não é um casal. É apenas dois amigos. Então, é fundamental que vocês, né, vivam isso juntos. Beijo, beijo de namorado, como diz o sertanejo, beijo de língua, tá? Se você não beija seu esposo, se o esposo não beija sua mulher, é porque esse esposo não sente mais aquela intensidade de atração pela esposa. É preciso viver isso de forma coerente, repetida, né? Sempre fazendo manutenção. Então pensem aí, vocês saem juntos, vocês fazem o que juntos? Tomam
tomam um suco juntos, tomam um café juntos, fazem as refeições juntos, vão à igreja juntos, vão a um evento juntos, com os filhos, sem os filhos. O que é que vocês fazem? É preciso fazer isso. Lembra que eu falei agora há pouco? O casal precisa se comportar eternamente como namorados, tendo cuidado, tendo gentileza, né? Tendo essa condição de carinho de um com o outro. Tá? Com que frequência vocês conversam e planejam a vida? Com que frequência vocês analisam a jornada de vocês? Se isso não acontece, pois comecem a fazer. É preciso ter o hábito de diariamente estar conversando, planejando. Eita, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos, tá? É fundamental que a gente esteja muito atento a isso, tá? Infelizmente, muitas pessoas decidem ao longo do tempo separar, né? Sair dos seus relacionamentos, às vezes vão para outros, às vezes ficam sozinhos. E aí existem vários motivos para isso. Mas sempre que a gente consegue cumprir todos os nossos requisitos, né, de cuidados, de afeto, de humanidade, as chances de separação são muito menores, certo? Muito menores. E aí a gente precisa pensar o seguinte: nós estamos em um contexto mundial onde boa parte da sociedade, né, a maioria da sociedade, parece que está doente. Como assim? Nós estamos cada vez mais cheios e viciados nas tecnologias e vazios de afeto, de gentileza. Nós estamos cada vez mais cheios de orgulho, de ganância e vazios de fé. Nós estamos cada vez mais cheios de violências, de antipatia e mais vazios de respeito e de humanidade. Então eu quero deixar aqui para vocês essa reflexão, né? Para a gente ter um casamento de sucesso, é preciso ser humano, é preciso entender as necessidades primitivas do homem e da mulher, é preciso assumir o seu lugar de dono de casa e dona de casa, adulto, é preciso se comportar e ter a prioridade de cuidar do seu companheiro e da sua companheira, tem que ser essa a prioridade, é preciso saber gerenciar dinheiro, é preciso ter sintonia e, né, intimidade entre o casal na sua individualidade, não pode existir privacidade, né, separação. É preciso que exija um compartilhamento, uma ajuda mútua entre o casal, uma parceria constante. É preciso que o casal tenha vida social juntos enquanto família, não adianta viver separado, frequentar os lugares que não cabe o outro. É fundamental que se tenha gentileza, carinho e respeito um pelo outro. É preciso ser presente, é preciso, né, ter intensidade, é preciso manter um vínculo de afeto, né, de beijo, de abraço, de atividade sexual. É preciso conversar, planejar e ter uma vida de harmonia e de comunicação. A comunicação é um dos pilares importantíssimos para se ter um bom relacionamento, certo? Menos tecnologia, mais conversa, menos orgulho, mais carinho, menos violência, mais respeito e mais afeto. Não esqueçam disso, certo? Quero aqui deixar um abraço caloroso a toda a turma aqui que está me ouvindo aqui pela 90,7, né? Tem os meus ouvintes aqui de Santana do Ipanema, minha terra querida, Carneiros, Olivença, Dois Riachos, Poço das Trincheiras, Maravilha, Ouro Branco, Canapi, Inhapi, todo o Alto Sertão aqui, Mata Grande, Pariconha, Delmiro Gouveia, Água do Casado, Piranhas, São José da Tapera, Pão de Açúcar, Batalha e tantos outros municípios que me acompanham por aqui. Aos que me acompanham aqui pela rede social, a professora Fátima, lá em Carneiros, Maria José, Gildete, lá em Piranhas, Elza Lopes, lá em Maravilha, Tairane Lima, Cacilda e Maria Socorro, tá? Um abraço caloroso a cada um de vocês. Espero que vocês tenham partilhado deste momento. Obrigado a quem esteve aqui comigo o horário inteiro, quem está aqui conosco, né? Sandra Machado, lá na divisão, tá ligadinho aqui na gente, curtindo um friozinho, né, Sandra? Tá chovendo por aí, pra gente curtir aqui nosso mês de agosto, bem chuvoso, bem frio. A cada um de vocês, né, que teve aí a oportunidade de participar, né, se quiser perguntar algo, sugerir algo, mande uma mensagem para mim, manda aqui um directzinho para mim, ó. E comente aí o que você acredita que precise, né, de ser melhor. Eu concordo com você, Diógenes, não concordo não, tá certo? Mande aí um alô. Se quiser pedir aqui algum tema, né? Mande aqui algum tema que você quiser que eu comente para vocês aqui nos próximos programas, né? Eu posso trazer aqui informações sobre o tema que vocês pedem e assim sucessivamente. Tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês, uma excelente semana, tá?
Não desistam, não cansem. Entenda que a condição do casamento é sempre uma demanda, né, repetitiva e cansativa. A função mais difícil do planeta é ser dono de casa e dona de casa, né? Ser pai e ser mãe. É a função mais difícil, muito embora é a mais importante para toda a humanidade. Todo ser humano tem que nascer numa família, tem que crescer lá para depois ganhar o mundo para os outros setores. Tá bom? Na sonoplastia, Leonardo Dionísio. Na direção, a Flávia Gouveia. No comando e na liderança, é Givaldo Caribão e Caribão Júnior. Uma boa semana a todos e até a próxima semana, se Deus quiser. Rádio Milênio FM, a Rádio do Sagrado Coração de Jesus. Programa Consultório Emocional, segunda às 12 horas, aqui na Milênio FM. Muito bem, Cris, é assim mesmo. Isso é fundamental, tá bom? Boa tarde a todos vocês e até a próxima.